Já o consignado eu considero uma medida bem negativa. Bem negativa. Essa não tem debate para mim. Por quê? O FGTS, que vai ser o lastro, a garantia dos empréstimos consignados para a classe trabalhadora, ele foi feito durante a ditadura militar porque o trabalhador ele perdeu a estabilidade no emprego. Tá? Então, antigamente, você tinha estabilidade depois de 10 anos de emprego. Tá? Você tira essa estabilidade e você coloca o FGTS no lugar. Então, o FGTS já é um retrocesso em relação à era Vargas, por exemplo. Né? E ele serve para quê? Para proteger o trabalhador no momento do desemprego, por exemplo, em situação de uma doença grave, para comprar aquela casa própria, já que o trabalhador ele tem muita dificuldade de acumular poupança. Perfeito? Então, ele tem esse fim, não é para ficar lastreando o empréstimo da Febraban. Ele não foi criado para isso. Tá? E qual é a grande questão aqui? O FGTS é do trabalhador, Anderson. Imagina, você tem 10 mil reais no FGTS. Só que você está precisando de 10 mil reais agora também. Você não pode sacar do FGTS. Perfeito? Eu não estou defendendo o saque do FGTS, não. Eu sou totalmente contra. Mas veja que situação bizarra. E aí, você precisa de 10 mil reais. O que você faz? Você dá o seu FGTS nesse programa do governo de garantia para o Bradesco. Ele te dá os 10 mil reais, te cobra uma taxa de juros altíssima. E se você não pagar, ele pode sacar o seu FGTS. O mesmo FGTS que você não pode sacar. Mas o Bradesco pode. Perfeito? Isso é uma aberração. O FGTS, ele tem sido destruído desde o governo Temer também. Isso daí também já é uma linha de continuidade. Tudo que a gente está falando aqui quase é continuidade, né? Com os outros governos. Até o que é levemente positivo. A questão do FGTS, o governo Temer, com os ajustes fiscais muito fortes que veio patrocinando depois o governo Bolsonaro, eles precisavam de voo de galinha que não passasse pelo orçamento público. E como é que se dá esses voos de galinha? Liberação de FGTS a toda hora. Saque aniversário, isso, aquilo. Então vai liberando FGTS para quê? Para estimular a demanda via redução da poupança do próprio trabalhador. Então o governo usa o dinheiro do trabalhador, a poupança do trabalhador para estimular a economia e na esfera das aparências parece que ele está fazendo um favor. Né? E não é um gasto público, é um gasto do próprio dinheiro do trabalhador que está sendo desfalcado. E aí, Anderson, mais um ponto aqui que eu queria finalizar dessa questão. O FGTS no Brasil, ele tem um debate que a esquerda não faz, eu acho que deveria fazer. O FGTS, ele causa prejuízo para o trabalhador quando ele é remunerado a 3%. Uhum. Tá? Hoje a remuneração do FGTS é 3%, mais TR que é quase zero. Então, isso daí fica abaixo da inflação. Enquanto os bancos, todo santo dia são remunerados pelo governo a 14,25% ao ano. Perfeito? Sim. É uma taxa brutalmente maior. Quase 5 vezes maior. Isso desvaloriza o FGTS do trabalhador, e o trabalhador, quando ele vê que o FGTS dele está perdendo poder de compra real, perdendo para a inflação, ele fica estimulado a apoiar ataques ao FGTS, porque não está rendendo. Então é melhor ele sacar, inclusive, e comprar título público. Então há um processo de fragilização do FGTS que é estrutural, e o governo deveria fazer o quê? Para não falar que eu só critico. O governo deveria, há muito tempo, isso já deveria ter virado debate, remunerar a FGTS à taxa Selic. Sim. Com taxa Selic. E empréstimo para a classe trabalhadora deve ser realizado pelos bancos públicos, com taxas de juros mais baixas. O banco público ele tem capacidade total de colocar uma taxa muito mais baixa do que a do consignado, que usa o FGTS ainda do trabalhador como colateral.